Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio, e mesmo com a voz grossa e o olho inchado de quem acabou de acordar, vamos de OSR Underground. E aqui para falar sobre esse jogo que é o Finns and Falcons, que é um jogo OSR fantástico. Ele tem poucas páginas, se não me engano são 25 páginas. Ele é gratuito, lembrando que aqui nessa sessão só estou falando de jogos gratuitos. Então, tem muito jogo que é bem underground, que é bem OSR, como por exemplo Pits and Perils ou Mazes and Magic, que eu não vou falar porque são jogos pagos e a proposta é falar de jogos que sejam gratuitos. Então, tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas simplesmente não se encaixa na proposta da sessão, que é falar de jogos gratuitos. Esse é um jogo OSR fantástico, né? Aqui, ó, ele é an alternate version of Swords and Wizard Continual Lights, com a diferença fantástica que esse jogo não é de fantasia. Ele é um jogo de fantasy science, como ele se auto-intitula. Ele é um jogo de ficção científica totalmente old school. E esse é mais old school ainda, porque na verdade ele tem magia, com tecnologia, é muito bom o negócio, né? É o FNF. Então vamos dar uma passadinha nele, né? Aqui tá a arte. Esse é bem o clima mesmo da história, né? Porque ao mesmo tempo que ele é de fantasia, ele tem todas as características de um jogo de fantasia old school, né? E ele foi criado por esse cara aqui, né? O F.R. Dave. Eu não sei se esse F.R. é de Frater, de Francis, de Fraternos, né? F.R. Davis. E ele tem gratuitamente lá naquele site, no blog, no blog, né? bloodofprocopius.blogspot.com. Tem outros jogos, todos baseados no Swords and Wizards Continual Light. Ele tem 25 páginas, né? Então ele fala que ele se baseou em um livro de criaturas que a TSR lançou em 81, editado por esse cara, Don Turnbull, que tinha criaturas bem diferentões, assim, né? E aí esse cara teve uma ideia. E se essas criaturas, na verdade, tivessem sido o bestiário oficial do D&D tempos atrás? Então, né, ele criou esse cenário, que é um cenário de... Ele chama de Science Fantasy, deixa eu ver aqui. É, Science Fantasy, né? Não Fantasy Science. Então olha só o cenário, né? Esse lugar é um mundo que não é um desses locais míticos do passado, mas ele é um mundo apocalíptico em um futuro distante, onde os filhos de Sin, né, monstros da Fiends of Entropy e Homens-Fera batalham um contra os outros pelo que restou da civilização há muito tempo em declínio, né? E esse é o cenário. Então ele é um mundo futuro, né? Provavelmente alienígena, mas tem algumas coisas que daria para cimentar aqui mesmo, eu vou falar para vocês, em que tem vários monstros, criaturas que lutam nisso que restou da civilização. Só que, olha só, tanto os jogadores quanto os mestres são fortemente encorajados a ver a magia e itens mágicos não apenas dentro da lente da fantasia e do arcano, mas como várias ciências estranhas e tecnologias de um futuro distante. Agora vamos falar um pouquinho da parte das regras. O grande lance desse jogo, eu acredito que sejam as classes, já vou chegar lá. As regras elas são super tranquilas, né? Elas pegam o Swords and Wizard Continual Light, que é uma versão super minimalista do Swords and Wizard. Né? Então você tem os 6 atributos, você determina da mesma forma. E a raça, olha só. Né? Ele começa, né? A humanidade se degenerou até o ponto em bestas, quase sem consciência, apenas interessados em violência. O que consiste da civilização são os homens-feras que reteram a maior parte da humanidade e alguns poucos humanos que ainda existem. Então tem os humanos, que são poucos, a minoria, né? Depois você tem o Beermen, os Ursani, que são homens-ursos. Depois você tem os Birdmen, entende? Que são homens-pássaros, você tem asas, inclusive. Você tem os Tabaxi, que são os Catmen, os homens-gatos.
Então tem essas 4 raças principais. Depois você tem a classe. As classes são representantes das básicas, assim, né? Do clérigo, do guerreiro, do magic user e do ladrão, né? Cleric, fighter, magic user e thief. É interessante que os clérigos podem lançar feitiços. Depois ele vai falar um pouquinho, né, sobre como são esses feitiços. Pode ser magia mesmo. É, considera-se que ela exista, né? Aqui o Magic User, né? Ele usa também a parte arcana. Pode lançar feitiços, tem as tabelas. Não muito diferente do Swords and Wizards. E tem uma parte aqui de uma classe que muda o conceito de magia, que é essa raça aqui, o Dacon. Que são os Ape Men, os homens macacos, que são bem aquilo que mostra no Planeta dos Macacos. Principalmente no Planeta dos Macacos original, né? Eles são o que restou realmente da civilização como a gente conhece. São uma sociedade reclusa dedicada em perseguir a ciência. Eles realmente interagem com o mundo exterior, mas eles são os detentores da tecnologia e da ciência, e quando ela é roubada eles vão atrás loucamente. E olha só que bacana, né? Eles usam todas as progressões de clérigo, no entanto eles são criaturas da ciência, não da fé. Eles não têm habilidade de afastar mortos-vivos. E ó, em vez de rezar para obter os feitiços, eles usam aparelhos tecnológicos que simulam os feitiços. E na verdade, por que o feitiço pode ser lançado só um número certo de vezes ao longo do dia? Porque esse objeto ele precisa ser recarregado, ou ele precisa ser montado, estruturado e programado para funcionar de novo, e isso leva um tempo. Eu achei isso uma forma muito genial, essa substituição. E ele tem algumas regras opcionais, são os bardos, caçador de recompensa, druida, né? Sobrou pouca coisa da natureza lá, mas você pode ser um druida, um monge, um paladino, um ranger, um sábio e um swashbuckler, né? Que é um, sei lá, um espadachim do mal aí, que sai cortando todo mundo. Não é do mal, tô brincando. E aí, a forma de progressão é por aventuras, né? Não por XP. Ele tem algumas regras opcionais, tem uma que eu achei bem legal aqui, que... Quer ver? Uma das regras que você pode adotar é que você rerola os hit pontos no começo de cada aventura. Né? Ou seja, numa aventura você pode estar com bastante, na outra você pode começar com pouco, na outra você pode começar com bastante, que simula os dias bons e maus, né? Tem dia que você sobrevive a uma manada de elefantes passando em cima de você, e no outro você tropeçou, bateu a cabeça e morreu. Eu acho bem legal, né? Bem simulação da vida mesmo. E tem a outra que é o contrário, né? Que ele fala, ó, pode ser que vocês decidam que o personagem começa sempre com o máximo de hit points que ele tem disponível. Outra coisa que eu achei sensacional, que muito jogo deveria, né? Para avançar de nível, o personagem ele deve gastar no mínimo metade do tesouro que ele acumulou no nível anterior. Né? Isso é uma forma que o jogo diz aqui para encorajar o jogador a investir em novas aventuras, porque se ele tiver abarrotado de dinheiro depois do 7º nível, não faz sentido, né? O cara querer ir atrás de aventuras. E depois do 7º nível, ele tem um lance aqui de créditos, né? Que é muito interessante. Aí você ganha créditos e aí você gasta esses créditos. Não é muito diferente do XP, assim quanto o nome, né? Combate, nada de novo, né? Do tradicional do Swords and Wizard. Classe de armadura tem ascendente e descendente. Você pode escolher qual que você quer. Sempre vai ser apresentado nos dois, né? O tradicional é o descendente, né? Quanto menor, melhor. E entre, né, os... Esqueci o nome aí, não são parentes, né? Tem a classe de armadura ascendente. E aí tem os feitiços, que vão até o 5º nível, se não me engano. Até o 2º, na verdade. E é um quarto. Até o 4º nível. Tem uma parte sobre Dungeon Design e Exploration. Nada de muito diferente também, né?
Aqui a quantificação e qualificação das armadilhas, né, que ele divide em 4 níveis, né, comuns, perigosos, letais e mortais. E tem os monstros, né, que ele não apresenta os monstros tradicionais da fantasia, mas uma série de outros, como o Algoide, né, o Besouro Assassino, Homem Caranguejo, os Homens Peixes, os Homens Gatos, né, tudo, as classes principais aqui. E um monte de monstro esquisito, né, os Homens Sapos, os Frogman, Salamander Man. Não tem como você ler um jogo que tem o Salamander Man e não querer jogar. Assim, se você ouviu esse nome e não sentiu vontade de encontrar um Salamander Man, né? Um homem salamandra na sua aventura, você já perdeu, tá bom? Sinto muito. Ogrelon, né? Craybug, Fiends of Entropy, né? Que são criaturas similares a sapos. Né? Um que é meio Lovecraftiano nesses monstros, né? Tem os Green. Não, Green não, né? Eles são os Green, os Blue, né? Eles se dividem em cores. Tem o Ruekuva, que seriam os zumbis, né? O Flail Snail, que o Thiago tinha me falado esse tempo atrás. Vários monstros bem diferentões que você pode pegar esses monstros e colocar de repente na sua aventura de fantasia tradicional. Ou seja, 25 páginas de um documento extremamente divertido, muito bem editado, um documento muito gostoso de ler. Tem poucas ilustrações, mas não precisam, né? As que tem são muito boas. Um glossário de termos. Gente, é muito completo que os caras fazem em 25 páginas, sabe? E o próximo vai ser um jogo OCR de 2 páginas que eu vou gravar. Lembrando que eu sempre falo de jogos que eu já joguei. Esse daqui eu joguei solo ontem à noite, fiz uma partida e foi fantástico, assim, né? Se tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu daria 11 para como esse jogo funcionou ao vivo. Agora há pouco, agora não, né? No tempo livre que eu tiver hoje, não vai ser agora, eu vou jogar um que chama Swordsman and Skeletons, que é um OSR gratuito de 2 páginas. E aí depois que eu jogar, se eu gostar, porque eu só falo de jogo que eu gosto mesmo, né? Eu vou fazer vai entrar também nessa campanha aqui do OSR Underground. Então fica a dica, um jogo fantástico.